Continuando em ética profissional sobre bioética, morte. A morte é um tema para várias discussões. Cada um tem a sua linha de pensamento, suas crenças religiosas, seus receios sobre o assunto, suas convicções de acontecimentos, mas a abordagem a seguir será totalmente profissional. Definir a morte. Dentro desse texto, nós falaremos em 3 temas: definição de morte, direitos do paciente terminal, atitudes de frente à morte e o morrer, a relação e ajuda. Definição de morte. Os avanços da medicina, tais como as medidas de ressuscitação cardíaca, as máquinas de circulação extracorpórea e respiradores artificiais, tornaram obsoleta a tradicional definição de clínica de morte. A capacidade da medicina moderna de prolongar indefinidamente uma vida através de meios artificiais torna imperativo que se defina a morte encefálica. Tal definição se justifica por meios sociais, humanos e mesmo econômicos, pois os leitos de terapia intensiva são limitados e dispendiosos, onerando os familiares com um caso irrecuperável. Os programas de transplantes exigem órgãos íntegros e rígidos para o seu sucesso e funcionantes por ocasião da morte encefálica. Cabe ao médico em geral e ao neurologista em particular a difícil tarefa de decidir se determinado paciente, a despeito dos recursos disponíveis, apresenta ou não cessação irreversível das atividades encefálicas. Em todo paciente com traumatismo crânioencefálico ou com graves problemas neurológicos clínicos, o diagnóstico de morte encefálica deverá basear-se nos seguintes critérios: paciente em coma, arreático e aperceptivo por mais de 6 horas de observação, tendo sido excluídas condições de hipotermia e de uso de drogas depressoras do sistema nervoso central. O conceito clínico de morte encefálica deve ser respaldado por um exame complementar que demonstre inevocamente ausência de atividade cerebral ou ausência de perfusão sanguínea cerebral. Em nossas condições atuais, pode-se utilizar para isso o eletroencefalograma e a arteriografia cerebral, ou ainda medidas de fluxo sanguíneo cerebral, mediante o emprego da radioisótopos. Preenchidas as condições acima, a declaração de morte encefálica deverá necessariamente ser assinada por um médico representante da diretoria clínica, além do neurologista da clínica ou do neurocirurgião, responsável pela avaliação. Carta dos direitos de um paciente terminal. Tenho o direito de ser tratado como ser humano vivo até que eu morra. Tenho o direito de ter esperança, não importa que mudanças possam acontecer. Tenho o direito de ser cuidado por pessoas que mantêm o senso de esperança, mesmo que ocorram mudanças. Tenho o direito de expressar sentimentos e emoções sobre a morte à minha maneira. Tenho o direito de participar das decisões a respeito do meu tratamento. Tenho o direito de ter cuidados médicos e de enfermagem, mesmo que os objetivos de curar mudem para os objetivos de desconforto. Tenho o direito de não morrer sozinho. Tenho o direito de não ter dor.
Tenho o direito de ter minhas questões respondidas honestamente. Tenho o direito de não ser enganado. Tenho o direito de ter ajuda para minha família aceitar minha morte. Tenho o direito de morrer em paz e dignidade. Tenho o direito de conservar minha individualidade e não ser julgado por minhas decisões que podem ser contrárias aos valores dos outros. Tenho o direito de discutir e aprofundar minha religião ou experiências religiosas, que não importando o que isso signifique para os outros. Tenho o direito de ser cuidado por pessoas sensíveis, humanas e competentes que procurarão compreender e responder às minhas necessidades e sentir-se-ão gratificadas em me ajudar face à minha morte. Atitudes de fronte à morte e o morrer. Considerações gerais. Desde os primórdios da história, o homem se preocupa com a morte. Essa preocupação se caracterizou principalmente pelos sentimentos de medo. A morte é o mais antigo e temido inimigo da humanidade. O conceito de imortalidade, presente desde o homem primitivo, hoje ajuda o ser humano no esforço de enfrentar a morte. Se a morte é uma companheira constante da vida do homem, ele tem a chance de viver sua vida e não simplesmente passar por ela. Recentemente, descobertas clínicas apoiam e encorajam a revelação sincera, desde os estágios iniciais da doença terminal à pessoa que esteja morrendo. Religião não é a única necessidade da pessoa que está morrendo. Negação, isolamento e rejeição são o que os pacientes terminais mais temem. O cuidado adequado ao paciente terminal pode resultar numa morte com paz e dignidade. Esses estágios não são absolutos, uma vez que nem todas as pessoas passam por todos eles, e a sequência ou ritmo esperado. Estágios da morte: a negação, a raiva, a depressão, a barganha e, por fim, a aceitação. Necessidades de um paciente terminal: ter as necessidades emocionais e físicas satisfeitas, não sentir-se isolado ou negligenciado, ser capaz de discutir e cuidar das coisas inacabadas, não se sentir rejeitado ou abandonado, não estar sujo, ser capaz de expressar sentimento e ser ouvido, ter algum controle sobre as decisões que afetam seu destino, ser capaz de morrer com dignidade, como ele quer, não importa se em seu estado de rebeldia ou não. Espero vocês para a próxima aula.